Pernambuco Documenta tem a honra de entrevistar o professor Jacques Ribemboim, pessoa altamente gabaritado na sua área de atuação, engenheiro do petróleo, economista, autor de vários livros sobre a história de Pernambuco. E tem uma qualidade a mais, é filho de um amigo nosso, professor José Alexandre Ribemboim, já falecido, um grande autor de livros sobre Pernambuco. Professor Jacques Ribemboim, qual a importância de o senhor fazer um livro sobre a história do Forte do Picão? O Forte de São Francisco da Barra foi construído pelos portugueses e inaugurado em data anterior a 1614. Ele se situava em cima dos arrecifes, bem na entrada do porto do Recife, e constituiu uma das principais defesas da costa nordestina, da costa de Pernambuco, contra os invasores ou as iminências de invasão que havia naquele período. Então, o Forte do Picão, como depois ficou conhecido, teve esse período inicial, durante a colonização portuguesa, foi tomado pelos holandeses e por eles chamado de Forte das Águas, ou Fortaleza das Águas, o Castelo das Águas, e depois da retomada pelos portugueses, e daí por diante, paulatinamente, ele ficou conhecido como Forte do Picão. O que chama a atenção é que ele consta no brasão de Pernambuco, consta no brasão da cidade do Recife, não obstante, isso não impediu que fosse impiedosamente demolido durante as obras de modernização, vamos colocar entre aspas, do Porto do Recife, acontecida em 1910. Então, eu acho que a derrubada de um símbolo tão forte de Pernambuco é, de alguma forma, um exemplo, um escudo, um modelo a não se seguir. Eu acho que é muito importante que a população se engaje sempre na preservação de seus monumentos históricos e de sua memória afetiva de uma forma geral. Como nós veremos daqui a pouco, o Forte do Picão ele compõe a paisagem litorânea do Recife, de Olinda, de Pernambuco, por pelo menos 300 anos. Então seria importante que ele estivesse ainda de pé nos dias atuais. Pernambuco Documenta pergunta ao professor Jacques Ribemboim qual a importância desse forte durante os 300 anos de vida dele, que fatos históricos ele marcou, participou, quais são os detalhes interessantes de sua longa vida em se tratando de documentos ou de monumentos brasileiros. A importância do Forte do Picão para a história de Pernambuco é enorme. Em primeiro lugar, ele já aparece no mapa pioneiro de Luiz Teixeira, o primeiro mapa, a primeira cartografia feita de Pernambuco, ao final do século XVI e começo do século XVII. O forte aparece na primeira litografia já realizada sobre o Recife, uma litografia de Gabriel Frederico Secretan, de 1827. Logo depois ele aparece também no primeiro registro fotográfico feito sobre o Recife, um daguerreótipo realizado por um fotógrafo norte-americano que estava passando aqui no Recife e ficou maravilhado com a beleza, né, da área estuarina, o porto, tendo no primeiro plano o Forte do Picão, 1851, o fotógrafo se chamava De Forest Fredericks. Mais adiante, a gente tem também o Forte do Picão protagonizando, constando no primeiro filme já realizado em Pernambuco, feito pelo Hugo Falangola e J. Gambieri, o famoso Cenas do Recife, que começa já com o Forte do Picão. Na época, já em 1918, ele já restava em ruínas. Então, além de estar no primeiro mapa, na primeira litografia, na primeira fotografia, no primeiro filme, constar no brasão de Pernambuco, repito a importância disso, constar no brasão da cidade do Recife, né? Ter participado na defesa contra os holandeses, ter participado de episódios históricos, né, de Pernambuco. Esse forte ele representa muito
para a memória coletiva, para a história do estado de Pernambuco e do Nordeste, de uma forma geral. Pernambuco documenta, pergunta ao professor Jacques Ribemboim, se houve fatores que antecederam a construção do Forte do Picão que justificassem a montagem dessa máquina de defesa bélica em defesa do Porto do Recife. Houve algum ataque? Houve alguma situação histórica que o senhor pudesse nos revelar e contar um pouco da história desse forte quanto a uma peça de defesa da costa do Brasil? A defesa, né, de Olinda e do povoado do Recife, o povo, como era chamado, e a vila de Olinda, era muito frágil. Praticamente não havia mecanismos de defesa contra os invasores. E não eram poucas as potências europeias que tinham interesse em conquistar partes do território da colônia portuguesa. Principalmente por conta das riquezas que havia em solo brasileiro. Pau-Brasil era apenas uma delas. Naquela época havia interesses diversos em madeiras, peles, né, e animais. Papagaios e macacos, por exemplo, valiam muito, né, no mercado europeu. E Olinda, a vila de Olinda e o povo do Recife ficavam muito vulneráveis a esses invasores, principalmente piratas e corsários. Então não foram poucas as tentativas de piratas e corsários de saquearem o lugar. Em 1561, por exemplo, a população local conseguiu, sabe-se como, rechaçar uma invasão de piratas franceses, mas não obtiveram o mesmo êxito em 1595, quando Olinda e o Recife foram invadidos por corsários ingleses sob o comando do famoso James Lancaster. Recife e Olinda, o Recife e Olinda, são literalmente tomados, são saqueados. Os corsários levam toda a prataria das residências, a louça, né, todos os haveres de valor, e saem com seus navios literalmente abarrotados um mês depois. Quer dizer, durante um mês o Recife e Olinda foram, digamos assim, território inglês. Não é? Então a defesa era muito frágil. Não havia muita coisa além de resquícios da tosca feitoria de Cristóvão Jacques, que era toda em taipa, né? Não dava para apresentar uma resistência, e a própria vila de Olinda, que tinha aqui e ali alguma muralha, talvez ainda remanescente do chamado Château Marran, né? Construído pelos franceses, aliados dos caetés. Então era preciso realmente se construir um sistema defensivo. A vulnerabilidade era muito grande. Então se constrói primeiro em terra o Forte de São Jorge e pouco depois, em cima dos arrecifes, o Forte de São Francisco, de modo a cruzarem fogos, ou seja, fecharem literalmente a entrada da barra do Porto do Recife. Com isso, houve um ganho significativo para as populações locais em termos de defesa contra invasores externos. Tanto é que, 35 anos depois do episódio do Lancaster, os holandeses tentam invadir Pernambuco, entrando no Porto do Recife, são rechaçados, não conseguem e são obrigados a retornar por mar, e a invasão se dá mais ao norte, na chamada praia de Pau Amarelo. Pernambuco documenta, pergunta ao professor Jacques Ribemboim. Após a destruição deste monumento, em 1910, restou algum vestígio do Forte do Picão? O Forte do Picão ele é destruído em 1910 durante as obras de modernização do Porto do Recife. Naquele momento, a sociedade, ou pelo menos os dirigentes, consideravam como sinônimo de progresso a destruição de edifícios históricos que, de alguma forma, não possuíam mais utilidade, restavam como espécie de entulho na cidade. Então, o forte é demolido, mas restam, sim, vestígios de sua existência. Tanto uma vista aérea como até uma vista de satélite pode constatar o formato eneagonal do Forte do Picão,
no momento, digamos, da sua destruição. Restam alguns centímetros, digamos assim, de muralha, das suas muralhas. Pode-se constatar diversos materiais que foram utilizados ao longo dos mais de 300 anos de sua existência. Pode-se constatar pedras holandesas, pedras portuguesas, diversos materiais, cimento, materiais mais recentes. Então, o Forte do Picão, que não existe mais, deixa sim algumas ruínas, embora basicamente restritas a partes da sua antiga muralha. Eu acho que o povo pernambucano deveria se unir em torno da reconstrução desse forte. Em primeiro lugar, é preciso dizer que não se trata de um monumento gigantesco, de dimensões muito grandes. Ele era um fortinho, um forte relativamente pequeno, portanto não requereria um volume de recursos muito grande, poderia ter participação inclusive do setor privado e do setor público, e sim voltaríamos a ter reconstruído uma parte importante da história de Pernambuco. Voltaríamos a ter outra vez de pé o Forte do Picão, que está no brasão de Pernambuco e que está no brasão da cidade do Recife, e que tanto representou para nós pernambucanos. Pernambuco Documenta pergunta ao professor Jacques Ribemboim qual foi o papel do Forte do Picão no momento exato da invasão holandesa e qual o papel dele sob o mando holandês, né, depois da invasão holandesa, que dominou Pernambuco, e esse forte certamente ficou sob a guarda holandesa. No momento da invasão holandesa a Pernambuco, o comando da capitania estava ao encargo de Matias de Albuquerque, neto de Duarte Coelho. Matias organiza a resistência. Os dois fortes, tanto o Forte de São Francisco, o nosso Forte do Picão, quanto o Forte de São Jorge, erguido no continente, e que literalmente fechavam a entrada do Porto do Recife, conseguiram, de alguma forma, rechaçar, resistiram bravamente à invasão dos holandeses. O mar coalhado de naus inimigas, e os dois fortes combateram como se esperava e rechaçaram a invasão, tanto é que os holandeses não entraram no Porto do Recife. Na verdade, eles se afastam e até há uma certa comemoração pelos locais que imaginavam que os holandeses estavam desistindo da invasão. É bom lembrar que Matias de Albuquerque também mandou afundar alguns navios na entrada do chamado Poço, a área portuária, queimou os armazéns, os estoques de açúcar, queimou toda a carga preciosa que interessava aos invasores, de modo a sinalizar que dali não iriam levar muita coisa. Então os holandeses de fato se distanciam, mas é uma manobra militar que eles realizam, eles desembarcam na Praia de Palmarelo e tomam a Vila de Olinda vindo por terra, já desembarcados, e chegando a Olinda pelo costado norte, por sinal bastante íngreme. Eles tomam a Vila de Olinda e aí em seguida descem para tomar o chamado Povo do Recife. E aí se deparam mais uma vez com os fogos, com a resistência do Forte São Jorge, que combate sob o comando de Antônio de Lima, combate mais uma vez com muita bravura. O Forte do Mar, sob encargo, sob comando de Manuel Pacheco, acompanha essa resistência, mas o poderio militar dos holandeses era muito superior e tanto o Forte São Jorge em terra quanto o Forte de São Francisco nos arrecifes, eles acabam se rendendo e o Recife é tomado. Os holandeses então se instalam tanto em Olinda quanto no Recife e a partir daí se prolongarão na capitania durante 24 anos, a partir de 1630.
Durante o período, né, durante o domínio batavo-holandês, os dois fortes eles vão ser, de alguma forma, reparados. O Forte de São Jorge ele estava de tal forma danificado que simplesmente se desistiu de uma reconstrução e os holandeses fazem, então, o famoso e existente até hoje, o Forte do Brum. Do Forte de São Jorge não restam vestígios. Dizem, inclusive, que as pedras desse forte, né, dos prédios principais, já visto que as muralhas eram todas ainda de estuque, barro, não eram ainda de pedras, mas as pedras das edificações centrais do forte foram usadas na construção da Igreja do Pilar, que existe até hoje no bairro do Recife Antigo. Agora, os holandeses, eles fazem sim um sistema de defesa fortíssimo, de Olinda até o istmo do Recife, e composto, né, por uma série de fortes e fortinhos, dentre os quais é mantido, restaurado, o Forte de São Francisco, que sob domínio holandês, protestante, não mantinham nomes de santos, passa a se chamar de Forte da Pedra ou Castelo do Mar. E o Castelo do Mar, ele permanece até a retomada de Pernambuco pelos brasileiros, pelos pernambucanos. Agora é interessante essa cinta, né, protetora de defesa que é construída pelos holandeses e que vai incluir não só o Forte do Picão, né, como dissemos, o Castelo do Mar, mas também os recentemente construídos, Forte do Brum, Forte da Senhora Broin, que é conhecido hoje, ainda restam vestígios, ruínas, o Forte do Buraco, e uma série de outras fortificações, Forte Ernesto, o Forte das Cinco Pontas, que hoje se mantém apenas com 4 pontas, e por aí vai, uma série de fortificações que vão dar, sim, vão conferir, né, à capitania um sistema de defesa que era praticamente inexpugnável. Os holandeses ficam 24 anos em Pernambuco e durante o período de Nassau, e 7 anos de Nassau em Pernambuco, se expande grandemente a cidade do Recife. Olinda é totalmente destruída, né, no grande incêndio feito, impetrado pelos holandeses em 1631, mas o Recife vai se expandir para a chamada Ilha de Antônio Vaz, os atuais bairros de Santo Antônio e São José. Pernambuco Documenta pergunta ao professor Jacques Ribemboim quais as múltiplas denominações que este forte recebeu ao longo dos seus 300 anos. De fato, era um fortinho, era um pequeno forte construído em cima dos arrecifes. Originalmente, ele recebeu o nome de Forte de São Francisco, ou Forte de São Francisco da Barra do Porto do Recife, porque ficava precisamente na entrada da Barra do Porto. Foi construído pelos portugueses, como dissemos, inaugurado no começo do século XVII, entre 1610 e 1614. Ele permanece sendo chamado de Forte de São Francisco, enquanto que, digamos, o seu irmão de terra, a poucos metros de distância, já no continente, ficava o Forte de São Jorge. Então, Forte de São Jorge e Forte de São Francisco, eles permaneceram com essas denominações até a chegada dos holandeses. Os holandeses protestantes decidiram mudar o nome de ambos os fortes. O Forte de São Jorge em terra passou a ser conhecido como Castelo de Terra, enquanto que o Forte de São Francisco, em cima dos arrecifes, passou a ser chamado de Castelo do Mar, o Forte das Águas. Bom, durante o período holandês, foram essas as principais denominações. Agora, ocorre que, com a expulsão dos holandeses, a retomada desses dois fortes pelos pernambucanos, novamente eles adquirem outras denominações. O Forte de São Jorge, ele é, como já dissemos, abandonado, ele foi destruído e ele vai dar origem, alguns anos depois, à chamada Igreja do Pilar. Ele não ficava distante do atual e conhecido Forte do Brum. Agora, o Forte das Águas, ou Castelo do Mar dos holandeses, o Forte de São Francisco, volta a ter essa denominação.
Porém, ele fica mais conhecido durante todo o século XVIII e comecinho do século XIX como Forte da Laje, ou Fortim das Pedras, ou Fortim da Laje, por ser um forte pequeno. No século XIX, paulatinamente, ele fica mais conhecido como Forte do Picão. As pedras do Picão eram pontiagudas e ficavam na entrada da barra. Apresentavam um grande risco aos navios que por ali tentassem passar. As embarcações, não raro, elas tinham seus cascos cortados, picados por essas pedras. Então daí o nome de Forte do Picão, que acabou prevalecendo até o momento da sua destruição, da sua demolição durante as obras de modernização do porto, expansão do mole de proteção, né, os arrecifes do porto. As pessoas podem observar hoje em dia, eles, por cima das pedras naturais, foram colocadas grandes pedras de brita, né, que foram transportadas em vagonetes sobre trilhos. Pois muito bem, esses vagonetes, esses trilhos, precisavam passar no local onde se erguia o Forte do Picão, e por isso ele foi, eu diria, impiedosamente, irresponsavelmente demolido, para a tristeza dos pernambucanos, que hoje lamentam a ausência desse belo monumento, desse belo exemplar, dessa arquitetura militar portuguesa consagrada em todo o mundo e, acima de tudo, de um emblema, um escudo da luta dos pernambucanos em defesa do seu território. Deixa de existir o Forte do Picão em 1910, ao seu lado havia sido construído o farol do Porto do Recife, em 1822, ainda durante o reinado de Dom João VI, ele é inaugurado, e hoje as pedras, o mole de proteção do porto, ele foi expandido praticamente centenas de metros adicionalmente ao seu formato, à sua configuração natural anterior. Então, é uma pena que nós tenhamos perdido esse grande monumento da história pernambucana. Pernambuco Documenta solicita ao professor Jacques Ribemboim que nos relate sobre o fascínio que o Forte do Picão exerceu sobre artistas, fotógrafos, pintores ao longo da sua existência. De fato, o Forte do Picão, pelo seu posicionamento em cima dos arrecifes, causava grande impacto àqueles que o avistassem, tanto a partir do continente, quanto a partir das embarcações que vinham por mar. E lembrar que, por todos esses séculos, os viajantes que chegavam a Pernambuco, eles vinham utilizando embarcações após uma grande travessia de todo o Oceano Atlântico. E o primeiro ponto a ser avistado era justamente o forte se erguendo sobre as águas, não é? Aquilo causava uma sensação, impressionava muito o viajante, parecia assim um monumento, uma sereia flutuando sobre as águas. Então, o Forte do Picão, ao longo dos séculos, ele inspirou diversos artistas. É conhecida, por exemplo, uma bela pintura feita por Cornelius de Man, que é um pintor holandês do século XVII, em 1668. Ele desenha a figura de um scholar, né, um cartógrafo, preparando um mapa, e na parede, o Cornelius de Man era da escola de Vermeer, um grande pintor, não é, flamengo. E o Cornelius de Man, ele bota na parede, ao lado do cartógrafo, em exercício da sua profissão, justamente um mapa de Pernambuco, né? Se a gente presta atenção, vai ver que aquele é um desenho de Pernambuco, um mapa, uma representação do Porto do Recife. E se tivermos algum cuidado adicional, vamos verificar que o próprio forte, né, o Castelo das Águas, o Forte do Picão, aparece nessa gravura que está na parede, dentro dessa bela pintura de Cornelius de Man, que inclusive foi leiloada pela Sotheby's, alcançando cifra de cerca de 700 mil libras esterlinas, agora em 2007, há poucos anos atrás. Então, a partir de então, são muitos os pintores que vão representar esse forte, muitas gravuras de época, os holandeses deixam muitas, mais recentemente, já no século XIX, você tem todo um conjunto de artistas que representam gravuras, desenham o Forte do Picão. Basta a gente citar, por exemplo, Schlapritz, Kraus,
o próprio Franz Kaus, não é? o Emil Bausch, também outro grande gravurista do século XIX. E no século XX nós temos quadros, assim, pinturas maravilhosas, por exemplo, de Teles Júnior, a maioria delas, inclusive, hoje no Museu do Estado de Pernambuco, representando cenas, né, do Porto, marinhas, em que aparece o Forte do Picão. Então, gravuras, cartões postais, também é muito frequente. Os primeiros cartões postais do Recife, do finalzinho do século XIX até 1905, 1910, mostravam sempre, quase sempre, uma vista do Porto e, certamente, com a presença do Forte do Picão. Então, cartões postais, gravuras, pinturas, não é? Recentemente, inclusive, a gente pode citar recriações do Eduardo Camões, que se inspira, né, em gravuras antigas e faz uma bela produção contemporânea, algumas delas também apresentando o Forte do Picão. São muitos os artistas, são muitos os poetas, os fotógrafos que se dedicam em algum momento a representar esse monumento tão simbólico, singelo, pequeno, mas assim de suma importância na memória afetiva do povo pernambucano.